Bom dia, tudo bem? Iniciando a nossa live, hoje com o Dr. Cristiano, onde falaremos sobre a atuação do advogado especialista em direito legislativo. Aqui voltado para a prospecção de clientes, para uma atuação clara, uma atuação de sucesso. Então, se você tem interesse nisso, fica com a gente. O Cristiano já chegou aqui, deixa eu dar um oi para ele. Vamos lá, Cristiano. Beleza, meu amigo e Carol, tudo bem? Oi, Cristiano, eu te encaminhei. Aí, tudo bem, meu amigo? Bom dia, doutor Ângelo. Quase boa Bom tarde. dia. É isso mesmo. Você tá bem? Tudo certinho por aí? Tá tudo bem, graças a Deus. Que coisa boa. Cristiano, deixa eu te explicar o que é isso que nós estamos fazendo. Primeiro, agradecer a oportunidade de conversar com você, de dividir o conhecimento com os nossos amigos e aprender bastante também, tá bom? O que a gente faz todos os sábados pela manhã? A gente se encontra aqui para falar de maneira informal. Afinal de contas, estamos todos em casa, num momento como esse. Mas é um ótimo local, ótimo momento de fazermos network, de conversarmos, de aprendermos, de evoluirmos, falarmos um pouquinho mais sobre os bastidores aí da nossa profissão. E hoje, especificamente, vou inclusive colocar aqui no comentário, fixá-lo. Hoje nós falaremos sobre a atuação do profissional especializado em direito legislativo, sobretudo em relação à prospecção de clientes. E nesse sentido, acho que eu não poderia ter um profissional que, além de advogado, é vereador também, que é o doutor Cristiano, que veio trazer a sua experiência. Cristiano, você está com a... Para mim pareceu que travou um pouquinho. Oi. Não sei Oi, se você o está me meu, se o ouvindo? seu. Tô ouvindo. Tá me ouvindo? Pronto. Estou te ouvindo, tranquilamente. É... Fala um pouquinho como é que é a tua atuação na Câmara. Bem, doutor Ângelo, é uma satisfação estar dividindo esse espaço com o senhor e já vim ali acompanhando esse trabalho. Inclusive foi por onde a gente fez esse contato, foi em suas lives. E eu estou atuando na vida pública desde 2001, fui secretário da minha cidade por 2 vezes, estou no 3º mandato como vereador, então eu me graduei em Direito e me especializei em Administração Pública e Direito Legislativo. Como eu tenho afinidade e lido com a função pública há muitos anos, então eu me identifiquei nessa área e hoje a gente presta assessoria e consultoria a algumas prefeituras e algumas câmaras municipais aqui no meu estado. E percebemos que existe um problema. É um problema que abre um leque aí de oportunidade para os colegas. Então, a gente entende que há uma dificuldade em compreender a demanda da sociedade, né? No processo legislativo, como produzir as normas de acordo com a legislação e para atender às demandas. Também há uma deficiência básica dos parlamentares em conhecer a lei orgânica, em conhecer o seu regimento. Inclusive, nós temos no nosso ordenamento jurídico, uma lei complementar que trata sobre a elaboração e redação de leis, né? Então, a gente é a 95/98, né, que trata exclusivamente sobre como elaborar as leis. Então, o parlamentar e os advogados que atuam nessa área, é interessante que conheçam tudo isso. Então, a gente percebe que há uma deficiência. Então, nas câmaras, como também no executivo, existe o órgão hoje do controle interno. Então, há uma carência de um suporte a esse órgão. Também a questão de se acompanhar as demandas junto ao Tribunal de Contas de cada estado e pós o mandato, né, pós a gestão, existe uma necessidade de um acompanhamento a essas demandas de prestação de conta, que isso leva anos. Então, é um leque de oportunidade que abre para os profissionais de direito e uma necessidade que os parlamentares, seja municipal e também
nas outras esferas, os estaduais e os nossos parlamentares do Congresso Nacional. Eu notei até os números aqui. Vereadores no Brasil, nós temos 56.350 vereadores. E só no meu estado, mais de 2.000 vereadores. Como temos 5.570 cidades. Então, são 5.500 instituições executivas e legislativas que abrem oportunidade para os profissionais que são desta área. Então, é onde eu me identifico e onde a gente presta serviço. Que maravilha. Cristiano, se ele tem uma dúvida, não é isso? Os advogados têm um problema enorme em prospectar clientes nessa área. Ou seja, como que faço para tornar-me advogado de um parlamentar? E quando eu falo parlamentar, eu me refiro a poder legislativo, a poder executivo também. É sempre uma dificuldade em relação a isso. O que tu falarias, Cristiano, estando dos dois lados, sendo advogado, especialista nessa área, mas do mesmo modo também sendo vereador, que obviamente necessita de um apoio técnico ali, enquanto você realiza de fato a política, tem ali na sua guarda os profissionais especializados nisso. O que seria a sua dica em relação a isso, Cristiano? É necessário ter um posicionamento. É necessário se especializar, como nós já havíamos tratado e o senhor também vem levantando essa bandeira. É necessário haver um posicionamento e uma especialização. Então, à medida em que quem tenta ser bom em tudo, não é bom em nada. Então, é necessário que você se posicione, que você se identifique. E eu falo com uma propriedade porque eu falo de quem vive no campo de batalha, porque eu também sou parlamentar municipal. Mas não descredencia quem esteja advogando. Tem muita gente boa, muito profissional preparado, que está hoje exclusivamente advogando. Então, eu juntei a prática, a teoria, e me sinto feliz pelo que faço, mas é isso aí, é se especializar. A gente não pode tentar atuar em várias áreas e tem que fazer com que esses clientes, esses órgãos, eles entendam a necessidade. Então, a gente tenta transmitir isso, seja por congresso. Tem vários canais hoje, as redes sociais estão aí, o senhor trabalha muito bem, parabéns pelo seu trabalho aí e sua atuação também nas redes sociais. Então é necessário que a gente se comunique mais, se comunique bem, para que as pessoas entendam, porque isso começa pelo seguinte: você tem que identificar que existe um problema, ou seja, o cliente, né? O ente público, seja o gestor, presidente da Câmara, seja algum vereador, seja o prefeito, seja algum parlamentar, seja estadual, federal, ele identificar que ele necessita. Então, nós, profissionais do direito, a gente tem que dar esse start, fazer com que eles identifiquem que existe essa necessidade. Não é a gente que vai impor, é o cliente que vai identificar essa necessidade. Diante da necessidade, que eu já disse que tem problemas básicos que parlamentares não conhecem, as regras do jogo, entre aspas, que seria a lei orgânica e o regimento interno, e a lei, a 95/98, que trata de como elaborar, como redigir as normas. Então, começando por aí. Mas aí vem a questão de compras e licitações, que abre um leque do tamanho do mundo, e principalmente agora com a modificação. Então, está entrando em vigência uma nova legislação, a 14.133, que modificou muita coisa. Então, vai abrir um leque de oportunidade para os profissionais de direito. Também uma necessidade para os gestores e as pessoas que atuam no legislativo e no executivo, para que preparem sua equipe e também interajam com pessoas da área. Então, a gente tem que fazer com que essas pessoas identifiquem. Depois, a gente levantar a bandeirinha. Eu estou aqui, eu sou da área, eu sou especialista da área, eu posso lhe ajudar. Porque nós temos, eu até, para não esquecer, o seguinte: a gente tem um propósito, nós temos um propósito. Eu vejo a advocacia como isso, como também na minha função parlamentar. Eu não sou um mero aplicador das leis, como também não sou o simples processo legislativo de editar. Olha, doutor Ângelo, eu tenho um terror aquelas coletâneas ou os e-books ou
ou os modelos de lei. Então, aqui tem 100 minutos de projeto de lei. Estudamos que existe o porquê. A teoria tridimensional do direito de Miguel Reale explica que tem que ter um fato, valor e norma. Então, a gente só edita uma lei, a gente só cria quando há uma necessidade e você corresponde àquela necessidade. Então, isso aí é uma sensibilidade que o parlamentar tem que ter, e nós, que somos operadores de direito, a gente fazer com que ele identifique isso melhor. Então, a gente estudou para isso, a gente transmite isso melhor, porque não pode se criar lei por cima de lei. Por isso que o Brasil se encontra na situação que se está. Então, se os parlamentares pensassem, aplicando a teoria, não é obrigado os parlamentares a entender da teoria de Miguel Reale. Mas nós, sim, temos que transmitir isso para os parlamentares para que seja editado normas que realmente atendam à sociedade. Porque eu não quero simplesmente legislar, eu não quero simplesmente advogar. A gente pretende ajudar as pessoas, a gente pretende transformar, fazer um mundo melhor. Porque as decisões, doutor, que nós tomamos ou auxiliamos no legislativo, ela causa mudanças, ela causa efeitos até para quem está por nascer. Veja a importância. Então, é o legislativo, é a casa das leis, é as normas. Então, as decisões sendo acertadas, muda vidas, inclusive das que estão por vir. É isso mesmo, Cristiano. Eu, inclusive, pego o gancho do que você falou e no primeiro ponto, que a gente estava falando um pouquinho antes, que em relação à prospecção, para aqueles profissionais que têm um pouco de distanciamento dos parlamentares como um todo, e aqui falando novamente de executivo e legislativo, de todos os entes, municipal, estadual, federal, as redes sociais, elas funcionam como grandes praças, Cristiano, onde tem várias pessoas ali, cada um dando atenção para os seus objetivos, suas obrigações, e aí os advogados que têm interesse em prestar serviços, especificamente em relação à atuação do parlamentar, porque daí seria a sua contribuição em relação à sociedade como um todo, falando desse ponto, desse aspecto de maneira específica. Olha, sugestão, tenho certeza que o Cristiano tem lá uma equipe que está recepcionando os ditames ali, as necessidades da sociedade. E nessas necessidades vem então os projetos de lei, que seriam de competência, mesmo que não apenas do legislativo, mas do executivo também. As indicações podem ser realizadas pelo legislativo. Eu tenho certeza que sua equipe ficaria atenta àquele profissional que traz contribuição de extremo valor, que daí nós entramos no segundo ponto que tu acabaste de falar, em relação à necessidade da norma. E aí, nesse aspecto, o profissional, aqui falando do advogado, se destacaria em relação aos demais e chamaria a atenção dos parlamentares. Veja, aí aqui eu falo para todos, não para o Cristiano, mas para todos que estejam nos assistindo aqui agora ou que nos assistirão em outro momento. Os parlamentares, eles integram ali as suas casas com a necessidade de realizar política. Isso não é errado. Política é defender direitos, defender desajustes, né? Ou seja, tentar resolver esses problemas. E eles necessitam ter um back-office, uma equipe atrás de profissionais extremamente preparados, porque, afinal de contas, estão lidando com o público. E aí é uma confusão, quando se fala em público, às vezes as pessoas pensam que o que é público não é de ninguém, quando, na verdade, o que é público é de todo mundo. Eu pauso aqui isso aqui, essa fala, e volto para a minha área. Eu sou advogado tributarista. Então, todas as vezes que a gente ingressa com uma demanda em relação envolvendo, bem dizer, verbas públicas, né, créditos tributários, um auto de infração, alguma coisa, a depender do valor, necessariamente, mesmo que a gente ou a administração pública não apresente recurso, a remessa necessária, né, o envio de ofício pelo magistrado para que aquela ação tributária seja apreciada pelo tribunal respectivo, seja Tribunal de Justiça ou seja Tribunal Regional Federal. E por que isso? Por que duplo grau de jurisdição? Ora, dada a importância do que está sendo discutido, porque quando se fala em trazer algum prejuízo à administração pública, o público significa que é de todos nós, então necessita ter uma atenção maior e, por isso, 2 julgados. Nesse sentido, o destaque do profissional em relação à atuação junto de vocês, aí, vereadores, se dá nessa toada. Ou seja, vocês precisam ter da sociedade como um todo, mas aqui falando especificamente dos advogados, uma atuação precisa. Mas aí
Olha para o lado, Cristiano. Quantos advogados especialistas em direito legislativo nós conhecemos? Eu faço, inclusive, chamo para um desafio todos que estão nos ouvindo aqui. Pega o papel aí e coloca o nome de 10 que vocês conheçam, que sejam advogados especialistas em direito legislativo. Não estou falando de curioso, não. Eu estou falando de especialista, que sabe o que está fazendo, sabe o porquê daquela norma, sabe o momento, entende a situação, o contexto no qual se encontra. De repente, não seja o momento para uma nova lei falando sobre esse assunto. Talvez aguarde um pouquinho mais, para que não traga um prejuízo, ao invés de ajudar, atrapalhe. Então, nesse sentido, fica um alerta para aqueles que têm interesse em trabalhar com os profissionais parlamentares, que se destaquem, se preparem, já comece a atuação agora. Após que você senta, faz um projeto de lei, distribui, manda para a rede social do Cristiano, passou um outro colega seu aqui, Cristiano, um vereador, eu vou voltar aqui para não deixar passar, Léo da Ação Social, acho que é isso. Passou aqui também, todos eles... Tem amigo Andriela aí, tem alguns parlamentares, Andriela da cidade de Parnamirim, tem muita gente que está nos acompanhando. Maravilha, obrigado por estar aqui conosco hoje, todos vocês. Então, nesse sentido, vocês buscam, com certeza, profissionais especializados. Eu já não me encaixaria do perfil que vocês necessitam, não é minha área. Talvez uma consultoria, algo específico, mas não é atuação necessária. É escasso, né, o Adriel falando, é escasso encontrar advogados nesse sentido. E aí, falam de mercado saturado. Como que se encaixa essas conversas de mercado saturado de advocacia quando nós temos uma pessoa, um cliente aqui, o Adriele, Adriele Saraiva, falando que é escasso. Então não casa essa questão. O que, na verdade, nós encontramos muitas vezes, Cristiano, é uma porção de advogados generalistas querendo atuar um pouco em tudo, sabendo muito pouco de tudo, quando, na verdade, tinha que saber muito de pouca coisa. Se a gente fosse transformar isso numa pirâmide de conhecimento, ou a gente saberia um pouquinho de muita coisa, que não traria tanto resultado, ou então saberíamos, a ponta da pirâmide, muito sobre um ponto específico. E aí esse é o caminho a ser seguido. E nesse sentido, Cristiano, agora avançando na nossa conversa aqui em relação ao advogado especializado em direito legislativo, a gente tem que falar então como se tornar um advogado em direito legislativo. Qual que seria a sua visão hoje, agora não apenas como advogado, mas também como vereador? O que tu espera de um advogado que seja especialista em direito legislativo? A minha experiência, eu tive a bênção de ser representante da minha sociedade aqui na Câmara Municipal da minha cidade, mas, já disse, isso não nos credencia os demais advogados que queiram veredar nessa área. Eu me especializei pela Universidade Estadual de Pernambuco, a UPE, em Direito Administrativo e Direito Legislativo, e faço o possível aí para continuar estudando. Eu estou perseguindo o mestrado, mas eu tento me especializar, e hoje a gente tem até subnichos dentro da área do direito público como um todo, porque, a exemplo de compras e licitações, então existem advogados que atuam só nessa área, dando assessoria aos órgãos públicos, e nós estamos falando de mais de 5.500 cidades que têm Câmara e Prefeitura. Em cidades de médio porte, existem demandas para as unidades executoras, as ordenadoras de despesa, que é o Fundo Municipal de Saúde, o Fundo de Assistência, a Educação e a Previdência própria desses municípios. Não estou tratando nem das capitais, isso são cidades medianas, já existe tudo isso. Então, por cidade, multiplicado por mais de 5.500. Então, e isso, existem profissionais hoje, todas essas áreas têm pessoas que já estão atuando, mas nem sempre são pessoas que são especializadas exclusivamente naquilo. Todos esses órgãos também têm o seu controle interno, que precisa de profissionais que acompanhem, que dêem um suporte aos seus atos do cotidiano. E, fora tudo isso, os atos de pessoal também demandam demais. Os atos de pessoal, as nomeações, seja elas por contrato de excepcional interesse público, os comissionados e os concursos, e ainda teve com essa pandemia, teve a oportunidade. Então, problemas
vou repetir o que Roberto Chinachico diz, problemas, oba, existem mais oportunidades ainda. Então, com a pandemia, editaram a lei complementar a 173 de 2000, que, se eu não me engano, foi em 28 de maio. Então, restrições para admissão de pessoal. Então, é outra forma de ver e de aplicar para os gestores não sofrer sequelas. Então, tem que ter pessoas preparadas, advogados, para assessorar os gestores. E nós temos agora, como eu repito, as licitações que está causando toda uma mudança. E vou tomar, por exemplo, doutor Ângelo, a celeuma do Congresso Nacional em relação ao orçamento que assistimos todos os dias no noticiário. Por que aquilo aconteceu? Porque faltou o dever de casa dos parlamentares. Se os parlamentares fizessem o orçamento de pé no chão, não sei os detalhes, então é muito amplo para a gente compreender aquela guerra de Brasília, mas, ao final, eu concluo que faltou o dever de casa, tanto do Executivo, principalmente do Legislativo, do Congresso Nacional, para editar um orçamento real. Porque o maior dos problemas que tem nos municípios, nos últimos 2 anos que eu enfrentei e auxiliei alguns municípios e câmaras, os problemas foram em relação à lei orçamentária, porque o Executivo sempre deixou uma margem grande, irreal, para suplementar, ou seja, para modificar ao sabor do Executivo pelo um decreto, sem passar pelo Legislativo, e isso causou uma modificação quando os vereadores começaram a entender que eles teriam o direito de legislar, reduzindo esse percentual para tentar acertar e o orçamento ser mais real. E isso causou uma queda de braço entre legislativo e executivo. Então, veja só nas leis orçamentárias o quanto gerou de demanda, o quanto careceu de profissionais habilitados para assessorar o prefeito, para assessorar os vereadores, as comissões temáticas, e gerou judicialização, questões praticamente inéditas em muitos municípios, discutindo a lei orçamentária. Veja, uma lei orçamentária sendo discutida no judiciário. Isso uma questão bem pontual. É uma questão bem pontual. E nós estamos nos aproximando, deixa para os vereadores que estão me acompanhando e alguns dos advogados que já estão atuando na área, estamos nos aproximando do momento mais sublime do Legislativo, que é a edição das leis orçamentárias. Então, para não cometer nenhum pecado, a primeira será a LDO, no dia 1º de agosto. As câmaras vão receber a LDO e vão trabalhar por 30 dias a lei de diretriz orçamentária, preparando para o orçamento. E também, nesse ano de 21, nós vamos tratar das modificações do PPA. Então, o PPA recebe-se em outubro. O PPA e as câmaras municipais, é necessário, antes de criticar o orçamento do Executivo, que o Legislativo edite a sua proposta, que vai ser contida na do Executivo. Então, ele edite e mande com uma antecedência de mais de 30 dias para o Executivo, para, quando vir a proposta, a da Câmara já está contida. Porque eu estou assistindo alguns gestores se preocupar com a casa vizinha, o Executivo, e esquecendo da sua. Então, vamos emendar, vamos propor isso ou aquilo dentro do orçamento do Executivo, vamos mexer, vamos engessar o prefeito, ou eu sou governista, vou flexibilizar esse número de suplementação e esqueço a parte que é referente ao Legislativo. Então, é importante, nesse momento agora prévio, já ir trabalhando a proposta do Legislativo para ser enviada até agosto ou setembro para o Executivo e ele enviar em outubro e a Câmara trabalhar o orçamento, que são as pessoas que talvez não sejam parlamentares ou não lidam com o direito legislativo. Acho que a gente está falando uma coisa um pouco estranha, mas o processo legislativo destas matérias, eles são complexos, sim.
mas são as mais importantes dos entes, seja a nível municipal, estadual e federal. A prova é a celeuma que hoje está acontecendo em Brasília. Os riscos e os impasses hoje que Bolsonaro está, o nosso presidente, está concorrendo. Por isso que Dilma levou uma canetada, um impeachment, por a questão das leis orçamentárias. Então, veja como as pessoas agora estão se atentando a essas matérias. Por quê? Porque nós temos a aplicação da publicidade hoje com mais intensidade no nosso Brasil. Nós temos a aplicação de todas as leis, né? Então, estão sendo mais rigorosas em relação, principalmente aos gestores, porque eu quero até aproveitar o espaço para fazer um desabafo. É o seguinte, agora eu vou me investir só de política e de parlamentar. Os políticos foram jogados na vala comum, mas a maioria são pessoas de bem, mas são pessoas, na maioria das vezes, que estão despreparadas ou não estão assessoradas. Então, aí eu volto para o advogado, aí é onde a gente entra com a solução. Então, nós temos o problema e nós, advogados, temos o dever de apresentar a solução. Qual é a solução? Uma assessoria adequada, uma assessoria à altura para os parlamentares, para os assessores, para os gestores de Câmara, para os controladores, seja do Executivo, seja do Legislativo. Então, nós temos a obrigação de fazer isso, porque fazendo isso, a gente vai trabalhar pelo um Brasil melhor, a gente vai trabalhar pelo município melhor, pelo mundo melhor, dando a nossa contribuição. E o dinheiro, doutor Ângelo, o dinheiro é consequência. Então, a nossa missão, o nosso objetivo é ajudar, é transformar vidas, é ajudar os municípios, é fazer com que entenda e aplique a teoria tridimensional do direito. Então, existe um valor, um fato enorme. Então, a gente sabendo entender, eu tenho terror em falar em minutas, em 100 modelos de legislação. Aqui não existe. A particularidade de custódia, sertão pernambucano, é diferente da capital, que é diferente de uma cidade do Rio Grande do Sul, que é diferente do Paraná. Enfim, então cada uma tem suas particularidades. Mas volto a dizer agora aos advogados que querem atuar. Plano de mobilidade urbana. Quase todas as cidades estão carecendo, estão prestes a ficar engessadas por não ter o seu plano de mobilidade urbana. Plano de resíduo sólido está causando rejeição de contas porque a cidade não tem, os municípios não editaram seu plano de saneamento. Então, existe um campo vasto aí para se trabalhar para mudar esse nosso Brasil, para ajudar as pessoas. E o dinheiro é consequência. É isso mesmo. Olha só, dentro do direito tributário nós temos uma espécie bem interdisciplinar, que é o de penal econômico. Então, nessas operações envolvendo a administração pública, dano erário, sobretudo, a gente também era chamado nesse sentido. Bom, o que a gente observava, Cristiano? Que a maioria das pessoas ali envolvidas naquela ação, naquelas ações, bem dizer, elas estavam envolvidas por, de fato, fazer algo errado de burocracia, por desconhecer os ditames legais da tramitação de um processo administrativo, seja em busca de alguma coisa, ou seja um processo administrativo licitatório. E nessa toada, é impressionante porque a televisão vem assim, coloca todo mundo no mesmo caldeirão, e ali são todas as pessoas que não prestam, bloqueia-se tudo, e a televisão muitas vezes acaba condenando de maneira antecipada pessoas que dali 2, 3 anos, provando que não sabia, são inocentadas. Isso se dá diretamente numa atuação própria ali da assessoria. Ou seja, isso tudo seria evitado se aqueles parlamentares ou aquelas pessoas ali envolvidas estivessem no seu contexto de back-office profissionais habilitados. E aí não basta ser apenas advogado. Por isso que a gente fez questão do Cristiano vir falar aqui como um especialista em direito legislativo, porque, veja, eu não sei quantos advogados devem nos seguir. Nossa, tranquilamente aí mais de 2, 3 mil. Mas, nesse sentido, quantos conhecem a fundo como se dá a tramitação de um processo administrativo, falando especificamente de uma Câmara Municipal, por exemplo, Cristiano? Pouquíssimos, eu falo isso com tranquilidade, pouquíssimos saberiam dizer como se dá o caminhar, o tramitar dos processos numa Câmara Municipal.
No mesmo sentido, a gente salta para o executivo, ele em suas secretarias respectivas, no momento de fazer compra, no momento de fazer alguma relação com o público-privado, em algum sentido como esse, a gente encontra profissionais que estão lá e muitas das vezes são favores políticos, ocupação de cargos cumprindo favores políticos. E aí é um prejuízo, você está fazendo, está cozinhando sem panela, vai uma hora ou outra, isso vai sujar tudo ali, não adianta. Por quê? Porque tem alguns cargos que eles são extremamente estratégicos e específicos, não podem ser utilizados para cumprir favores políticos. E aí o deles, e aqui falando especificamente, são os advogados que cuidam da tramitação dos processos, que estão ali nas comissões específicas, que estão ali assessorando o parlamentar como um todo. Então a busca por especialização nessa área é fantástica. Assim, aqui é direito administrativo e constitucional aplicado na veia, e depois disso vai para as legislações específicas de cada município, de cada estado, enfim, aí vai seguindo aonde quer que você esteja atuando propriamente, né? Cristiano, além disso, um rapaz colocou uma pergunta aqui em cima. Não, essa aqui tu já acabou até respondendo ali em cima da... Vou continuar. Cristiano, nesse sentido, o seguinte, olha, você falou que nós temos no Brasil mais de 55 mil vereadores, não é isso? Mais de 55 mil vereadores. 56.350 vereadores. 56. Em 5.570 cidades. Fala então, como vereador, quais são os tipos de serviços que você necessita de um advogado. Um deles, a licitação, você já falou algumas vezes, mas para além disso, outras coisas. Quais necessidades o parlamentar tem, necessita de um advogado? Se você fosse contratar, né, 1, 2, quantos você precisaria? Fala um pouco sobre isso para a gente. O processo legislativo em si, só o objeto, uma assessoria exclusiva, uma consultoria exclusiva para o processo legislativo. Porque eu sou um presidente de Câmara. Inclusive, já fui presidente já estive à frente da gestão da minha Câmara. Mas eu hoje, e tinha um único assessor jurídico. Sendo hoje, eu teria um hoje só para o processo legislativo, para atuar junto às comissões e à mesa diretora e auxiliar os vereadores, porque tem vereador que idealiza que ele pode mudar tal tributação. Então, veja como é complexo. Para ele mudar um imposto, então tem a atribuição do Estado, tem a atribuição do município, da União, e na grande maioria, ele não pode nem atuar, porque é competência do Executivo. Então, são um dos conflitos aí que existe da vontade do parlamentar é ele entender o que ele pode e o que ele não pode. E depois, de que forma fazer melhor, de que forma fazer correto. Então, para o processo legislativo, é um campo. Segundo, as demandas, o contencioso, as demandas junto aos tribunais de contas, porque hoje o Ministério Público e o Tribunal de Contas, dentro daquela premissa que todos os políticos foram jogados na vala comum, inclusive o olhar do Ministério Público é nesse sentido também. O olhar do Ministério Público é de condenar a todos. E o Tribunal de Contas também auxilia, na maioria das vezes, mas às vezes também comete injustiças. Então, precisa-se de um profissional que vá atuar junto à prevenção e depois à defesa do gestor, nas prestações de conta e nas demandas que vão vir do Ministério Público e do TCE. E nós temos aí as outras áreas como contratação e licitação, e temos a área do controle interno, ou seja, uma área que pode ser também explorada já no médio e grande porte, a questão do controle, porque tem que se trabalhar preventivamente. Então, existe esse leque no legislativo. No executivo, como, repetindo, cada ordenador de despesa, ele carecia de uma assessoria exclusiva. Então, hoje, a saúde, veja que tem muita gente fazendo besteira, tem muita gente que está com má intenção, mas tem muita gente boa que vai pagar pelo que o senhor disse, porque na tramitação, na questão burocrática, tem muito secretário de saúde que vai para a cadeia. Com esse Covid aí, vai para a cadeia. Então, careceu de quê? De uma assessoria exclusiva para o gestor da saúde. Então, tem que ter um profissional do direito administrativo exclusivo para o profissional de saúde.
a educação também é a demanda gigantesca. Eu acho que prefeitura, a segunda receita, a segunda despesa é o da educação. A saúde já fica em terceiro. Sim. Nesse momento que estamos passando de recursos extras, porque os municípios receberam transferências, acho que Cristiano, extraordinárias. Só para quem perdeu. Primeira, maior despesa. A segunda, tu falaste que educação e a terceira, saúde. Qual que é a primeira maior despesa? O todo, né? A máquina. A prefeitura como um todo. Porque existem outras atribuições que a prefeitura exerce, porque hoje o orçamento, a Constituição pede que seja destinado 25% para educação, 15% para saúde. Fundeb, né? Embora 40%. Então, as demais outras, a prefeitura, na maioria dos casos, abraça. Em capitais, não. Cada segmento desse é uma unidade gestora. Uma unidade gestora. Mas, em médio e pequeno porte, o município só destina 25% para a educação, 15% para a saúde, e o resto, o prefeito responde sozinho com o seu CPF. Ele vai responder sozinho com o seu CPF. Então, depois do prefeito, vem o secretário de saúde, ou o secretário de educação, que tem um quadro muito grande, que tem uma despesa gigantesca, depois o da saúde. Aí vem a assistência social. E os fundos também, que é mega problemático, que aí já é um nicho dentro do nicho, porque as pessoas que são específicas aí é mais voltado para a previdência, uma previdência mais do setor própria, né? Uma previdência própria, não do regime geral, mas previdência própria, então a previdência também demanda demais. Então, são segmentos dentro dessas áreas aí, carece demais. E o senhor foi feliz quando alegou. E existe muita gente boa como gestor, existe muita gente boa que está à frente de secretarias, de prefeituras, de câmara, mas eles necessitam de estarem bem preparados. E a nossa missão agora, como advogado, é a gente fazer com que eles compreendam isso, que eles compreendam que existe o problema, que essa demanda de uma assessoria adequada, ou até assessoria quando não existe, para poder a gente construir junto a prevenção e porque ele pode ser, hoje o gestor ele pode ser o mais correto que o senhor possa pensar, atender em tudo. Ele vai responder administrativamente, pós o mandato, e possivelmente judicialmente. Quase sempre administrativamente. Judicialmente, em poucos os casos, mas ele vai ter que responder. Não estou dizendo que ele vai ser condenado, mas ele vai ter que fazer contestações, enfim. Então, precisa de quem? Não é qualquer advogado que vai corresponder a essa contestação para dar uma atenção a esse ex-gestor. Então, tem que ser pessoas que são especialistas na área. Isso. Eu vou ajudar aqui quem... Isso, Cristiano. Você está certíssimo. Eu vou, inclusive, auxiliar aqui quem, porventura, não conseguiu entender o tamanho, ou melhor, a quantidade de opções que um advogado teria nesse sentido. Então, vamos lá. Em relação ao processo licitatório, que foi o que você falou. O advogado que é especialista nessa área, ele vai poder atender tanto pelo lado da administração pública, ali, atuando, oferecendo certame público a quem quer que tenha interesse, quanto, se porventura não ocupar cargo público, é claro, está do lado das empresas, do lado dos particulares que querem participar do certame público. Então, ele se especializa uma vez, muito bem, e ele pode atender tanto quem é do público quanto quem é do privado. Beleza, não ao mesmo tempo, é lógico, mas em momentos separados. Tranquilo. Além disso, um parlamentar, e aí que eu me refiro não apenas a vereador, melhor dizendo, não apenas ao legislativo como um todo, mas ao executivo também, se porventura vier a ter um problema e for chamado a responder ao que aconteceu, áreas de atuação de advogado. O parlamentar provavelmente vai para, a depender da situação na qual ele se encontre, a uma improbidade administrativa. Ele pode que daí isso tramita numa vara civil estadual, se ele for, obviamente, gestor estadual. Ele vai vir a responder no Tribunal de Contas, a depender da situação em que se encontra. Tramita, obviamente, no Tribunal de Contas uma ação nesse sentido. Vai responder, se for o caso, a uma ação penal. Essas operações da Polícia Federal, Polícia Civil, que a gente tem visto tanto na televisão, em virtude da pandemia, quase que toda semana a gente encontrava passava na televisão, em algum município, em algum estado, isso acontecendo. Então, veja quantos escudos um gestor precisa. Não é fácil
ser gestor. E aí, quando eu me refiro a gestor, eu falo isso de maneira ampla, tá? A todos aqueles que têm sob sua guarda um manto dado pela sociedade ali para ele responder por alguma pasta, e aqui incluo legislativo, executivo, secretários respectivos, não é fácil, é muito difícil você lidar com o que é público, porque como é público e é de todos, traz, obviamente, interpretações múltiplas. A gente vê o STF é um grande exemplo disso. São 11 ministros, 5 dizem que a Constituição é clara para entender que é necessário negar o direito daquele que está buscando, e os outros 6 dizem que a Constituição é cristalina para permitir. Ou seja, isso mostra como é multifacetado o ponto de vista do direito, e nesse sentido a gente ainda leva em consideração, Cristiano, você deve saber sobre isso, sobre o lawfare, que é a perseguição realizada via poder judiciário, ou seja, sou um desafeto do Cristiano, quero derrubá-lo para que ele não venha se reeleger, intento várias ações no poder judiciário, e aí a imagem dele, porque a mídia faz o papel que muitas vezes não extrapola os limites e já pré-julga aquele que está ali. Aqui não é defendendo, não, nós sabemos que tem muitas pessoas que respondem e tem ali culpa no cartório, mas muita gente não, e somente assim, não adianta quanto a gente fale, somente você sendo advogado e enxergando o que acontece, consegue compreender a quantidade de demandas, de ações, operações que acontecem, e elas, no final das contas, não passam de um lawfare, e aí o Poder Judiciário, na sequência, vem e arquiva tudo. Mas no andar da carruagem, quando do arquivamento desse processo, o parlamentar ou os envolvidos já tiveram ali o nome manchado na sociedade, a exposição da família, dos seus bens. Então é um ato, inclusive, de coragem. Esse é um ponto de vista, viu, Cristiano? Você, hoje em dia, querer se propor a atuar no Poder Legislativo, no Poder Executivo, é um ato de coragem, acima de tudo, porque vai enfrentar muitas coisas nesse sentido. E nesse caminhar, Cristiano, agora voltando aqui para o nosso ponto principal, que é em relação aos advogados. Eu acho importante o parlamentar ter sob sua guarda, antes mesmo, né? Vamos até voltar, antes mesmo dele ser eleito, antes mesmo dele chegar a ocupar um cargo, ter a presença de advogado para que faça a preparação dele nesse caminhar? Com certeza. No meu estado, está vindo à tona N sentenças, caçando prefeito, caçando prefeito, vereadores, por consequência da campanha. E a gente percebe que não é coisa muito diferente do que acontecia em outras, não. Só que a legislação está sendo mais bem aplicada, a sociedade está mais exigente, a imprensa está condenando também, então isso aí já dá uma acelerada no processo. Então tem gente perdendo. A semana passada, aqui na cidade vizinha, teve pessoas que tiveram sequelas da campanha. Então é necessário, o senhor agora levantou um ponto. E eu gostaria de dizer aos parlamentares, eu sei que tem muitos, porque eu interajo com diversos, inclusive essa semana eu fui empossado como diretor jurídico da União dos Vereadores de Pernambuco, né, do estado de Pernambuco, e a gente interage bastante com os amigos. Gostaria até de mandar um abraço aqui ao presidente Léo Duarte, que é presidente da Câmara de Vereadores de Gravatá e presidente da União dos Vereadores de Pernambuco. E a gente percebe que tem parlamentar que está querendo jogar toalha, tem político que está querendo jogar toalha, que se sente um peixe fora d'água, porque são pessoas honestas e estão sentindo dificuldade em exercer sua função. Então, tem pessoas que estão desestimuladas, que estão à frente de uma presidência de Câmara e me dizem, eu acho que eu não quero mais, eu nunca mais quero passar por isso. E a gente nós estamos auxiliando para que ele faça sua função, para que ele não sofra sequela, para que ele corresponda às demandas da sociedade, ou seja, que ele transforme. Todos nós temos uma missão. Então, se o indivíduo está à frente de um dos poderes constituídos, seja o executivo ou o legislativo, porque hoje um presidente de Câmara, ele é o chefe do poder legislativo, de um dos poderes constituídos. Então, ele tem uma missão institucional e tem uma missão de vida. Ele não pode tratar isso como se fosse uma crucificação, porque as pessoas de bem estão vendo por esse lado, porque o adversário está jogando pedra, o Ministério Público está aí batendo na porta e a imprensa condena. Também existe N exemplos que a imprensa condena, e existe o direito
o acesso à informação versus o direito de defesa. Mas quando o indivíduo ele é esquartejado por a imprensa, não tem mais como recuperar. Então, existe essa balança aí que a gente está vivendo nesse momento, inclusive a nível nacional, porque acesso à informação versus direito de defesa. Porque na hora que a imprensa condena, a imagem do político jamais será a mesma. Mas eu me dirijo aos políticos de qualquer esfera que esteja se sentindo peixe fora d'água, porque ele é uma pessoa de boa fé, porque ele quer fazer diferente, basta se cercar de pessoas de bem e preparadas, formar uma boa equipe dentro do seu órgão e uma assessoria competente. As coisas vão fluir e você não vai ter problema. Gostaria aqui de mandar um abraço para Fabrício. Fabrício já entrou diversas vezes. Fabrício é um parlamentar de primeiro mandato de Petrolândia, uma cidade vizinha nossa aqui, mas ele vai fazer a diferença. Então é por aí. A gente... Cristiano, eu inclusive queria propor o seguinte, tendo em vista que é possível que mais do que 2 pessoas participem da live, se alguém aqui, algum parlamentar quiser entrar conosco ao vivo, é só mandar a solicitação e vai ser muito bem-vindo, porque o papo é... Fazer uma pergunta ao vivo aí seria interessante. Por favor, vai ser muito interessante. Não só parlamentar, qualquer pessoa que esteja aqui na live queira ingressar e dar sua contribuição, vai ser extremamente bem-vindo, viu? A intenção aqui é conversar, evoluir, aprender. Imagina, eu estou no norte ouvindo como está sendo no nordeste, e aí tem pessoas do sul, pastor Matheus aqui do Rio Grande do Sul ouvindo a gente. Isso é sensacional. Pode continuar, Cristiano. A tecnologia está nos proporcionando esse momento e o novo normal não será mais como antes. Então, isso aqui vai ficar cada vez mais comum e a gente vai interagir e trabalhar mais ainda dessa forma, né? Então, o conhecimento tem que ser multiplicado, né? Então, todos os dias a gente está aprendendo e eu pego carona aí fazendo um plágio aí pelo que Cortella fala. Então, eu tento fazer o melhor dentro das condições que eu tenho até conseguir fazer melhor. Então, eu estou fazendo o máximo para desempenhar bem a minha função de parlamentar e fazendo o máximo para atender os meus clientes, a me dedicar ao direito legislativo de quem fala por quem está vivendo a batalha. Então, eu estou vivendo na batalha, estou vendo no dia a dia, então a gente tem como passar tudo isso e encurtar distâncias. Então, a gente encurta distâncias para essas pessoas que já estão atuando, seja gestor, seja parlamentar, é por aí. Que maravilha, Cristiano. Olha, nós vamos fazer um resumo do que nós falamos até agora. Vamos com mais ou menos 1 hora de live. Muita gente entrando e saindo, então vale a pena a gente revisar. Nós falamos aqui sobre as áreas de atuação de um profissional especializado em direito legislativo. Tanto antes do mandato, ou seja, acompanhando aquele candidato a ocupar um cargo. E aí tu citou vários exemplos de pessoas que foram eleitas e estão perdendo os cargos porque provavelmente algum equívoco foi realizado ali na sua campanha. Depois que ele é eleito, e a gente sai então do direito eleitoral, a gente já agora, o candidato eleito, precisa de um auxílio no processo legislativo em relação à produção de leis propriamente dita. Não é simplesmente o Ctrl-C e Ctrl-V de qualquer outro município, o que a gente sabe que a maioria faz. Acaba consultando os municípios vizinhos, acha legal a lei, sem estudo de impacto social. Orçamentário, tudo bem, esse a lei exige, mas e o social? Muitas vezes não acontece. Então é um Ctrl-C, Ctrl-V de leis municipais, mas não utilizam a cabeça para pensar e trazer realmente o problema do município onde Cristiano é vereador, ou daquele outro município, enfim, assim por diante. Então, além do processo legislativo, propriamente dito, a gente tem o processo licitatório. E aqui a gente fala não apenas do legislativo, mas também do executivo. Para além dessas duas atuações, caso um parlamentar venha ter um problema junto ao Poder Judiciário, teríamos ali um profissional específico para a ação penal, um outro específico para a improbidade administrativa, e caso houvesse uma tramitação de alguma ação perante o Tribunal de Contas, também profissional nesse sentido. Então veja quantos profissionais específicos da área do direito um parlamentar necessita ter sob seu escopo, sob sua guarda,
para ter uma gestão muito mais efetiva e muito mais protegida. Porque, infelizmente, temos a presença do lawfare e temos também a participação, que acaba, às vezes, se equivocando, de quem é oposição. A oposição é extremamente necessária, ela faz a gente pensar. A oposição nos mostra os nossos principais erros. Só que, às vezes, a oposição passa do limite e cria situações para que aquele que é da situação venha escorregar e assim vice-versa. É um jogo que acontece de ambos os lados, mas também não é a maioria, é uma pequena minoria, mas que causa estragos para toda a sociedade. Além disso, Cristiano, tu falaste também em relação a como um profissional em direito legislativo deveria se especializar. Quais seriam as áreas ali de atuação, de estudo dele? A gente falou de administrativo e legislativo, isso é na veia, como eu disse antes, não tem como escapar. Mas, para além disso, a legislação específica de onde o município está situado, e aqui falando do próprio município, do Estado, é claro, é inevitável que o profissional seja, sim, expert nessa área. E o bom profissional, Cristiano, a gente não falou isso, mas o bom profissional entra parlamentar, sai parlamentar, o profissional fica ali porque ele é convidado a participar, a fazer parte do time, por aquele que está entrando, e algumas vezes até pela própria oposição. Ou seja, sai um parlamentar A e ocupa um que é da oposição, ele consegue ver o valor daquele profissional que estava ali fazendo o seu papel, independente de partidarismo, estava cumprindo o munus público dele, ele acaba ficando porque, como outros vereadores falaram aqui também na nossa live, nos comentários, é escasso um profissional especializado como você, Cristiano, que é especialista em direito legislativo. E aí, com um país com um pouco mais de 56 mil vereadores, nem contabilizamos aqui deputados estaduais, os federais nós sabemos que a quantidade é imensa, e os 81 senadores, fora o presidente, os governadores também, e os próprios prefeitos. E aí, nesse sentido, olha, tem muito mais demanda do que, de fato, profissional para atender todas essas demandas. E aí a tarefa o desafio que eu fiz foi, pega o papel e elenca 10 nomes aí da sua cidade. Só 10. Não é muita coisa não, nós não temos quase 2 milhões de advogados, ora. Elencar 10 nomes é fácil. Pois então coloque aí 10 nomes, que eu duvido que você vai ter especialistas como é o Cristiano, que eu tive a honra de conhecer e hoje a gente está aqui dividindo conhecimento. Cristiano, teria alguma coisa importante para falar, assim, para contribuir ainda mais do que a gente já conversou? Eu agradeço, o senhor tocou em um ponto aí que eu não tinha tocado. Eu sou vereador de oposição, eu não quis veredar por esse ponto, até para não achar que eu estava usando aqui o momento de outra forma, mas também é necessário ser bem assessorado para fiscalizar. Exato. A função de fiscalizar, você não pode exercê-la de qualquer forma. Jogar pedra por jogar, crucificar alguém, você também tem que ser um estudioso, você tem que estar bem assessorado para fiscalizar. Então, se você vai fazer uma representação, se vai fazer um requerimento convocando alguém ou alguma informação, você tem que estar bem assessorado para seu requerimento ser atendido e depois tomar as providências que forem necessárias. Então, dentro da área de fiscalizar, também é necessário. Ou seja, o vereador da oposição, porque, infelizmente, em cidades pequenas, o vereador da oposição, como ele não está com a gestão da Câmara, ele não vai ter condições de ter uma assessoria jurídica para ele sair, fica a cargo das cidades médias e grandes, porque o vereador de oposição, ou aí o parlamentar estadual, ou o parlamentar do Congresso Nacional, ele estar na oposição, ele precisa mais do que nunca de um assessor jurídico exclusivo, né, que entenda de direito legislativo, porque ele, para exercer essa fiscalização, ele tem que fazer ela com excelência, ele não pode crucificar as pessoas, então tem que ter essa cautela. Mas eu agradeço demais o espaço, e eu acho que a gente vai ver outros temas e continuar conversando. Entrou algumas pessoas aí, é tanta gente, mas entrou Irã Severo, que é presidente da Câmara de Uricuri, aqui no sertão do meu estado, Luciano de Surubim, entrou também Saulo da cidade de Olinda. Eu gostaria de mandar um abraço para todos eles. Glauber Rocha também, que é contador, ele entrou. Então tinha gente aí, tinha gestores, tinha contadores, advogados e vereadores que estavam e estão nos acompanhando. Então eu me sinto honrado por dividir
esse espaço com o senhor e eu tento fazer o melhor dentro das condições que tenho. É isso, Cristiano. Esse encontro aqui eu achei de extrema valia, fugiu assim, muito do normal, porque o assunto é extremamente relevante, sobretudo numa situação... Sem planejar nada. Sem planejar nada. Sem planejar nada. Não deu uma ligação para o doutor para combinar nada. Aqui é verdade. Foi muito corrido e a gente não conseguiu conversar de maneira nenhuma, né? Apenas no WhatsApp, você mandava umas 2 ou 3 horas depois eu respondia. E é assim que é importante, assim que é bom, porque flui muito bem e as coisas vão acontecendo conforme o caminhar das nossas palavras aqui. Isso é muito bacana, Cristiano. Tem gente do Ceará aqui, do Juazeiro, Tânia do Juazeiro do Norte, então tem gente até de outros estados, além de Pernambuco e o seu, aqui do Ceará, que está nos acompanhando. Então, eu me sinto muito honrado com essa audiência aqui que a gente está tendo, né, para um primeiro... É isso. Eu queria pedir até o seguinte, vamos fazer um print, marcar o Cristiano, me marcar. Por quê? Vejam, é até importante justificar isso. Nós estamos aqui num sábado, o Cristiano abriu mão da agenda dele aí, cedeu 1 hora para conversar e falar um pouco sobre isso, contribuir com os profissionais advogados, da mesma forma, auxiliar os vereadores, os parlamentares como um todo, ali, em relação a como buscar os profissionais específicos, qual a importância de ter advogados especializados ali, dando guarda na atuação. E quando a gente posta isso, né, faz um print e posta no Stories, a gente leva essa palavra para muito mais pessoas. E aqui é uma questão, Cristiano, de responsabilidade com a sociedade como um todo. Ninguém está pedindo para fazer A, B, C, D, não. Está só mostrando experiência. Olha, você que é advogado, se especializa assim. Você que é parlamentar, busca profissionais assim e tudo mais. E isso vai trazendo... Pode parecer que não, porque a gente é da área, né? Às vezes a gente fica falando tanto sobre direito que a gente esquece que tem muita gente que não sabe disso. As pessoas não sabem que dentro da advocacia existe um ramo específico do direito legislativo e que esse profissional é o mais indicado para estar do lado do parlamentar. Ao passo que não um advogado qualquer aí que, eu digo, me refiro genérico, né? Que tem curiosidade, mas não é especialista. E aí a gente fala especialização não apenas o título, mas de fato conhecimento profundo sobre o assunto. E aí quando se fala em sociedade, está falando da minha sociedade, da sua sociedade, da sociedade de todos. Então vamos levar essa informação, toda essa experiência que o Cristiano trouxe para mais pessoas, inclusive, eu vou sair aqui para pegar uma coisinha, ó. Todas as pessoas que fizerem o print, compartilharem, marcarem eu e Cristiano, eu vou adicionar no Close Friends do Instagram. E o que acontece? Lá no Close Friends, a gente fala de coisas mais específicas do dia a dia da advocacia. Por exemplo, você é advogado, sabe o que é isso aqui? Sabe o que é isso aqui, Cristiano? Novinho, algo novinho. Se você é advogado, não sabe o que é isso aqui que está na minha mão, você está perdendo tempo. Mas faz o seguinte, faz o print, marca eu e o Cristiano, eu vou te colocar dentro ali do Close Friends e eu vou explicar o que é isso aqui, ó. É uma pecinha só, Cristiano. Aqui, muda o jogo na prospecção de clientes. Beleza? Fica o desafio, vou fazer a foto aqui, que eu também vou postar isso aqui, peraí. Sorrisão, Cristiano. Pronto. E outra coisa é o seguinte, é importante também para os advogados mostrarem ali para os seus clientes que estão se preparando, que não estão aí no final de semana curtindo a vida, não, pelo contrário. Estão amolando machado para a semana que se inicia. Eu quero te agradecer publicamente. Professor, eu queria fazer aqui uma referência ao ex-presidente da Câmara de uma cidade aqui de Pernambuco, de Terra Nova, que eu tive a honra de assessorar, e ele teve suas contas aprovadas pelo TCE. E é uma felicidade, é uma coroação de um trabalho de equipe eficiente, quando o gestor ele tem as contas aprovadas. Então, eu deixo um abraço aqui a Bad Davi, o Edivaldo lá de Terra Nova, que teve suas contas aprovadas. Maravilha, parabéns a todos da equipe aí, tenho certeza que é um suor conseguir isso, não é muito simples não, muito complicado, ainda mais justificar. Vamos ver como vão ser as contas aprovadas no momento de pandemia também, Cristiano, vai ser um desafio isso tudo. Eu quero te agradecer, meu amigo, pelo teu trabalho aí no teu município, te agradecer para além da venerança, uma preocupação com os advogados, buscar. O Cristiano falou o seguinte, ó, nós nos conhecemos numa live que eu fiz pelo Direito News, se eu não me engano, o Cristiano participando lá como advogado,
E aí nós conversamos e eu convidei o Cristiano para fazer uma live porque ele me falou que era especialista em direito legislativo e eu não conheço nenhum no Nordeste. Quer dizer, não conhecia, agora tem o Cristiano, então fiz um convite para o Cristiano participar conosco aqui. O Cristiano cedeu o tempo dele, uma horinha, um pouquinho mais, para que estivéssemos aqui hoje. Então quero te agradecer por essa preocupação, pelo cuidado que você tem com a nossa sociedade, está cuidando do seu município, que tem impacto no meu município, estamos todos interligados. E o sucesso do meu município também se deve indiretamente ao que tu faz, ao teu trabalho aí. Estendo essa parabenização a todos os parlamentares que passaram nessa live aqui hoje, os assessores, os familiares, os amigos, os advogados, pelo papel e dedicação com o público, que também é meu, que é seu, que é de todos nós, e que é um desafio, como eu disse. Tem que ter muita coragem, tem que ter muito peito para ocupar o cargo que você ocupa hoje, tem que ter muito conhecimento, muita preparação e muita vontade de fazer melhor e de trazer uma condição satisfativa para todos nós. Então, te agradeço aqui como advogado, te agradeço aqui como parlamentar, te agradeço como amigo, e tu tenha sempre muito sucesso e saúde. Saúde é a palavra de ordem para todos nesse momento, Cristiano. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado, meu amigo. Obrigado por tudo. Obrigado por a oportunidade e boa tarde a todos que nos acompanharam até aqui. Um abraço, gente. Faça um print, marquem nós dois e eu vou inserir lá no Close Friends. Até já, Cristiano. Vou marcar uma outra numa outra sequência, tá bom? Até já, gente. Tchau, tchau.